Olá, tudo bem? Tô vindo mais uma semana agora fazer mais um caso que eu vi na internet e que me remeteu ao direito de família, alguma situação em que a gente pode enquadrar numa situação familiar que pode ser para qualquer pessoa, tá? Esse caso, primeiro eu gosto de deixar claro que como é comentado na internet, são pessoas famosas e tal, então eu me baseio pelo que eu vi na reportagem e dali eu faço minha implicância de ordem jurídica, sem entrar no mérito se esses fatos são reais ou não, né? Porque eu não posso apurar, não tenho essa condição de apurar. Porém, eu gosto de deixar claro isso, entendeu? Então, eu pego só a situação em si e dali eu puxo o gancho para o direito de família, para vocês entenderem como funcionaria se acontecesse com qualquer um de vocês uma situação parecida. Então, vamos lá. Essa vez eu estava vendo um caso tá bem aí em voga, que é o da Karina Bach, que era atriz, agora é blogueira, enfim. E que ela fez uma inseminação artificial, inclusive nos Estados Unidos, em Miami, teve um filho. Então ela registrou esse filho só em nome dela, né? Sem pai, porque na época ela era solteira, ela fez sozinha, tudo dentro da lei, tudo certinho. Porém, bem no comecinho, quando ela nasceu o neném, ela conheceu o Amaury, com quem ela se casou, e ela logo foi morar com ele. Então, a criança, o filho dela, era bem bebezinho, e ela era muito ativa na internet, no Instagram, em stories e tal. Então, eu mesmo lembro de ver muitas vezes ela filmando a vida da família. Depois eles fizeram um reality show em que eles retratavam a vida deles, e ela sempre conduzindo o Amaury como pai do garoto, né? Então ele era sempre pai, tiravam fotos, mãe, pai, filho, e ela sempre colocava ele como pai da criança. Óbvio que todos sabiam que essa criança tinha nascido de inseminação artificial, mas ali virou-se uma família e ele sempre dividiu com ela, né, as obrigações, os deveres e os cuidados da criança como se pai fosse. Então, na minha concepção, eu achava até que eles já tinham feito isso judicialmente, achava até já que eles já tinham regularizado isso. Pois bem, eles se separaram há pouco tempo, e aí a surpresa, né? Ela não está, pelo que diz, tá? Ela não está deixando ele ver, porque não regularizaram judicialmente a paternidade socioafetiva dele, e por alguma razão ela não está deixando nem ele ter o direito de convivência com a criança, né? Então hoje a criança tem 5 anos, segundo ele, e eu acredito que seja verdade, já estavam desde menos de um mês dele, então, ou seja, eles tiveram uma convivência de 5 anos como pai e filho, e hoje não podem mais se ver, parece que ele já está 5, 6 meses sem ver a criança. E segundo ele justificou, ele disse que ele chegou a entrar com o pedido do reconhecimento da paternidade socioafetiva junto com ela, quando eles estavam juntos ainda. E aí, acho que no meio do processo foi quando eles já estavam meio que querendo se separar. E aí, segundo ele, né, esse rapaz, ele assinou, deixando para lá este processo. Para retomar o casamento, segundo ele, eu não entendi as razões dele, mas enfim, não é esse o mérito. E agora ele não pode vê-lo, tá? Então, aqui eu vejo duas situações, tá? Uma relação socioafetiva extremamente comprovada, tá? Porque, assim, eles tinham um reality show, eu lembro que eles estavam querendo ter um outro filho em conjunto também, eles estavam tentando, né, ter o filho biológico deles.
eles eram uma família e eles expunham isso, ela expôs muito isso no Instagram dela, sempre foi pública e notória essa situação de filiação entre eles, né? Pai e filho. Filiação, desculpa, entre pai e filho. Pois bem, na minha concepção, ele tem 2 direitos. Um de como pai socioafetivo, ao qual ele comprova facilmente, e o segundo seria até como padrasto mesmo, pelo tempo que ficaram juntos, como é comprovado o amor, o carinho que eles têm um com o outro, a não ser que tenha, né, obviamente, alguma situação aí que a gente desconhece, mas enfim, pelo que a gente vê, então ele teria direito, de repente, um dia de convivência, sim, por que não, né? Porque são muitos anos, né? Então, como é que você expõe seu filho a uma convivência de 5 anos? Você permite que seu filho o chame de pai, você pede para que ele assuma como pai, e aí a relação marido e mulher não deu certo, e aí, não, agora não é mais pai do meu filho, entendeu? É bem complicada essa situação. Então, o que eu digo assim, a paternidade socioafetiva, ela pode ser reconhecida e para isso você tem que comprovar o estado de posse de filho, a gente chama. O que seria isso? Você comprovar que pela sociedade, é bem explícito nesse caso específico, é bem notório, mas assim, que é uma relação entre pai e filho, que existe essa relação entre pai e filho, não é só de padrasto e enteado, entendeu? Porque tem uma certa diferença. Porque a criança, ela tem o direito também, porque assim, embora ele é um menor de idade, as escolhas não é dele, o poder familiar é da mãe, né, judicialmente falando, é de fato pai e filho. Então, assim, para você comprovar, agora num caso em geral, para você comprovar a paternidade socioafetiva, a filiação socioafetiva, isso que você tem que demonstrar. Você tem que demonstrar que existiu ao longo dos anos essa relação de pai e filho, ou no caso fosse o contrário, de mãe e filho, que isso é reconhecido entre a sociedade, entre as pessoas, tá? Dando o direito de você incluir o nome na documentação, né? No registro civil da criança, inclusive dos avós paternos, no caso aqui que eu tô falando, e todos os direitos sucessórios, se a Mauri vier a ter filhos biológicos, não teria diferença alguma com o filho socioafetivo, caso essa filiação for reconhecida judicialmente, tá? Então, assim, isso implica em quê? Implica no direito de guarda, né? De ter uma guarda compartilhada, implica no direito de convivência, implica no dever de alimentos e implica também na sucessão, tá? Então, ou seja, essa criança, assim que ela for reconhecida judicialmente como filha dele, né, no caso, se fosse o caso, né, for reconhecida, ela vai ter direito à sucessão, direito de receber os eventuais bens que ele tenha na hipótese de falecimento dele. Ela tem direito de conviver com este pai, porque aí não vai ter diferença entre o pai biológico e o pai socioafetivo. Uma vez que tiver um documento, é pai e não pode ser desfeito, não pode desistir. A única maneira de você deixar vamos dizer, de ter qualquer obrigação com esse filho, ou não deixar de ter uma obrigação patrimonial, sucessória, seria naquele caso que eu até comentei de indignidade, desedação, enfim, são casos específicos que eu já até citei no outro vídeo. Então,
Neste caso em específico, na minha opinião, eu acho que se aquilo que é retratado, né, publicamente, realmente for a verdade e ela não tiver nenhuma outra questão aí de fora que a gente não tenha conhecimento e que impediria ele de ver o filho, mesmo que fosse já reconhecido, né, uma situação mais séria, eu acho que ele consegue sim o reconhecimento. E nessa situação, ele tem todo o direito de conviver com o filho e com o filho tem direito. Assim como ela submeteu desde que ele era criança até hoje, né? Até quando eles se separaram, a convivência familiar, eu acredito que ela tem que ser mantida sim em prol da criança, a não ser que a criança corra algum risco, obviamente, tá? E é muito triste, né, que isso tenha que se estender judicialmente, porque a criança não escolhe, né? Nesse caso, foi escolhido um pai para ela. E acho que ela, como uma boa mãe que parece ser, ela fez uma boa escolha, porque ele até hoje quer estar perto do filho, quer fazer parte da vida do filho. E isso é tão diferente de tantas outras situações que a gente vê por aí, né? De às vezes pai que não quer e tal. Não faz questão até dos filhos biológicos. Neste caso, ele faz questão, ele tem amor, ele conviveu por 5 anos, ele diz que fez todo o papel, né, de pai. E hoje está sendo privado disso. Então, é bem triste a situação em si, porém, como eu disse, né, a gente nunca sabe o que tem por detrás, né? Não tô aqui para julgá-la, porque eu não sei se ela tem alguma outra situação que, se tiver, vai ser provado, vai aparecer. Então é isso, né? Mais um caso em que a gente vê que envolve o nosso direito de família. E você vê como implica em tudo, né? Nos alimentos, na convivência, na sucessão. E mais uma vez que eu falo, né? Sempre a gente tem que pensar antes, sempre tem que pensar previamente. Então, se ela tivesse consultado um advogado, se é que não fez, né? E ele também, como pai, ele teria feito essa regularização já antes, já tinha corrido atrás de tudo isso antes, para agora não estar passando por uma situação dessa. Porque se ele tivesse feito isso antes, ele seria um pai como qualquer pai, né, biológico, enfim. E é isso. Até uma próxima. Tchau, tchau.